Contigo, é do nosso dever, é da nossa função, falamos muito sobre o jogo, estamos aqui à disposição de vocês, devemos também falar do que aconteceu, a denúncia do Gerson de ofensa racista. Eu presto muita atenção no comportamento dos atletas em campo. Eu acho que o Ramírez merece explicação, ele merece a oportunidade de dizer o que aconteceu, porque ele não se manifestou ainda. Mas o comportamento dos atletas diz muito na fervura do jogo. O Gerson acusa o Ramírez de racismo, não foi de graça, ele não inventou, não criou da própria cabeça. O estado da Bahia é o estado mais negro do nosso país e o Bahia, um clube tão progressista que traz em eleição direta dos seus sócios a reeleição do Belintani, um ótimo administrador, gestor de futebol e promete se aproximar ainda mais do departamento de futebol, mas enquanto clube eu também aguardo um posicionamento do Bahia. Exatamente, a gente também aguarda esse posicionamento do Bahia. É importante a gente falar aqui que a gente está tratando de uma acusação de um crime. Injúria racial é um crime e muita gente se manifestando aqui na hashtag troca de passes, alguns que se questionam se a gente deveria estar falando nesse assunto. Gente, não tem questionamento, a gente tem que falar. Mas tem que falar, né, racismo, ideologia. Não tem nada a ver racismo com ideologia. Racismo é crime. Não tem nada a ver com ideologia política, não se trata de nada disso. Karine. Se você... Não, só um pouquinho, Perdão, Filani, desculpa. Só para terminar, eu acho que você que está assistindo também, se tiver a possibilidade de querer mergulhar mais nesse assunto, se puder, invista no livro Racismo Estrutural, do nosso Silvio Almeida, que aí vocês vão entender tudo isso, questão de raças, ideologia, toda essa questão do racismo. Ao invés de a gente ficar fazendo um debate aqui, por isso que eu acabo não colocando várias mensagens, um debate vazio, entendeu? A gente olha na televisão e vai lá e aponta e é muito fácil. Não é assim, gente, a gente precisa se informar antes. E a gente está aqui à disposição também para isso. E vivemos num país essencialmente preto, gente. 56% da nossa população são de pretos. Quer dizer, que papo é esse que isso não é pauta, isso não é tema no Brasil? Ainda mais por se tratar de um clube que é exemplo nessa frente e que está situado no estado mais negro do nosso país. Quer dizer, é tema sim, isso tem que ser levantado, o Gerson tem que voltar a ser ouvido, como o colombiano Ramírez, como o Bahia, porque é uma ofensa, é uma denúncia muito grave. Exatamente. Agora a gente vai falar também da expulsão do Gabigol. Tem a imagem já, diretor Miguel, tá no ponto? Vamos colocar a expulsão do Gabigol para ouvir o Vilani e também o Roger sobre esse momento que aconteceu ainda no início de partida. Tá aí, Guga. Então, eu gostei muito da troca de ideia entre o Sandro Meirahit, árbitro do jogo, que acredita... Árbitro da central de apito. Da central do apito, né? O árbitro das duas últimas Copas do Mundo, ex-árbitro FIFA, que hoje empresta toda a sua experiência de campo aqui no microfone do Premier, ele acha que o árbitro acertou porque ofensa é digno de expulsão direta. E foi o que fez o árbitro, já dissemos aqui, mantendo um critério que não é de hoje, é até de um outro jogo entre Bahia e Flamengo. O Roger, por sua vez... como atleta, cobrou um pouquinho mais de... inteligência do árbitro, ou malandragem no bolso. Malícia, sentido, né? Talvez um pouco mais de compreensão com um jogador raciocinando a 180 batimentos por minuto, o Flamengo precisando, necessitado, né? Porque o São Paulo já jogou, já fez a sua parte, um Flamengo pressionado. O Roger não é nem por isso, Guga. Eu acho que primeiro você tem que analisar friamente o lance, né? O Gabriel, ele cai ali, não sofreu nada. O árbitro já tinha virado para ele, mandado levantar e já estava em direção ao campo do Bahia, já estava uns 15 metros de direção do Gabriel. O Gabriel ainda caído. E aí, provavelmente, o Gabriel falou alguma coisa, né? O que eu acho é que expulsões dessa maneira, ou o que o Gabriel fez, vários jogadores durante a partida fazem. E aí ele vai ter que expulsar 10, 12... É diferente de um tete-a-tete, né? E a gente mostrou até o Fernandão ali no ano passado, é um comportamento mais direto. Você vê que tá 1, 2 metros de distância. Ali ele tá de costas já pro lance, seguindo a jogada, e vem um grito lá de trás. Ele escuta, lógico, provavelmente, e aí dá o cartão vermelho. Eu acho que precisa um pouquinho mais de interpretação mais leve do jogo, porque esse tipo de acontecimento acontece toda hora. Você me perguntou assim, se eu já fui expulso uma vez. Fazendo isso. Mas outras 300 vezes já aconteceu dessa mesma forma e os árbitros relevaram.
Ou nem escuta, ou finge que não escutou. Não ia haver nenhum tipo de reclamação. Roger... Diga, Karine. Roger e Villani, a gente conseguiu, pelo sinal da transmissão, o áudio do Gabigol quando ele está saindo de campo. Vamos acompanhar e depois a gente continua a conversa. Vergonha essa parte aí. Pelo amor de Deus, como é que joga a bola assim, mano? Como é que joga a bola assim? Vamos! Pra frente! Pra frente! Calma! Tá bom. Saiu bastante indignado. Karine, importante pontuar que o nosso repórter da partida, o Saraiva, ele trouxe a informação que conversou com o delegado do jogo, que é aquele senhor que está tentando tirar o Gabriel dali, e perguntou se ele levaria esses xingamentos, essas palavras mais ríspidas do Gabriel para a súmula. E o delegado entendeu, disse para o Saraiva que entendia que aquilo estava de cabeça quente, que não passaria para o árbitro. O Saraiva até ficou de verificar a súmula pós-jogo, se realmente seriam escritas ali. E o delegado da partida, só para pontuar o nome, é o Marcelo Viana. E o Roger entendia que a ofensa, ao final, foi mais grave até... Oi, eu vou atrapalhar vocês de novo, perdão. Mas é que o Marcos Braz está falando ao vivo agora sobre a confusão envolvendo o Gerson e o Ramírez. Vamos ouvir. Foi muito... Assim, eu acho que a gente tem até dificuldade de falar, né? Ele sofreu uma ação de racismo dentro de campo, relatou isso para a imprensa. E o Flamengo, como instituição centenária, vem se colocar à disposição do atleta, ao lado do atleta, e mais do que isso, peça a profunda apuração desse episódio, que ela é infeliz, ela sempre foi infeliz, só que infelizmente é contundente no mundo de hoje. O Flamengo, mais uma vez, está ao lado do atleta, com o atleta, e pede uma profunda investigação sobre o relatado e as acusações do atleta do Flamengo. Muito obrigado e um bom domingo para todos vocês. Então, o Marcos Braz falando sobre essa situação lamentável que aconteceu no Maracanã. A gente tem também o áudio da confusão, Guga, então vamos colocar aí a palavra toda sua depois. Calma, isso é um assunto muito delicado pra gente querer tomar partido. O jogo apertou. Ô, Ramírez! Ô, Gerson! Rogério! Pô. Aí, ó. Não vai expulsar ele? Calma, ele tá mandando o cara tomar no cu. Calma, a gente não sabe o que aconteceu. Mas foi na cara do juiz. Calma, mano. Professor, se aconteceu, a gente... Se nós estamos errados, está errado. A gente não quer estar certo que nós estamos errados. Mas aquele menino não ia fazer isso pro Gerson. Eu conheço o jogador. O jogador chegou agora, é um guri. Eles vão forçar tirar alguém. Vamos calmar. Vamos não sei quem. Uma coisa, pô. Por isso que não vai pra seleção. Quanto tempo parou o jogo? Quanto tempo parou o jogo agora por causa do Gerson? Vai lá. Brigou, vamos, amigo. Vamos. Vai aqui, Rocha. Vem, Grego.
Vamos, liga! Tem que tomar bico do Daniel mesmo. Pode jogar! Tem que tomar bico do Daniel, que é mais malandro que tu. Joga! Ô, Gerson, segura, Gerson. Porra, mas... Ô, Gerson, segura. Ei, calma! Ô, Gerson, segura, beleza? Segura você, rapaz. ele quer mandar todo mundo Segura aí. você, ô. Ei, vamos jogar, vai. mas quer mandar no jogo? Quer mandar no jogo? Karine, tem Fala. ofensa e ofensa. Temos aqui 3 ex-atletas. Então, assim, você mandar o outro tomar suco de caju, chamar o outro de babaca, isso é um tipo de ofensa que acontece muito e o Roger, inclusive, passou por ela, né? Estava margeando esse tipo de ofensa ao justificar a expulsão do Gabriel. E tem a ofensa da alma. Eu acho que o comportamento, o gesto, a reação do Gerson fala muito. Não só em cima do áudio que a gente capta na conversa do Mano, mas o posicionamento do Gerson de indignação, para quem inclusive tinha acabado de tomar o gol, para mim fala muito. Então, eu não deixo de levar em conta o comportamento, além de tudo que foi dito e ouvimos, o comportamento do Gerson é um termômetro para mim. Então, não é coisa de jogo, não é bobagem, não é malandragem, como tentou dizer o técnico Mano Menezes. É algo importante que, inclusive, ao que tudo indica, será levado adiante pela diretoria do Flamengo, pedindo oficialmente investigação. E pouco importa que o Ramírez acabou de chegar e que ele é um garoto. Pouco importa. Ele tem que ser investigado e inclusive, tem que se explicar, tem que justificar. É um caso de polícia, né? A gente está aqui falando de uma acusação muito grave. Eu vou passar também a palavra para o Ricardinho e para o Júnior, que estão aqui com a gente, para ouvi-los depois desses áudios que a gente acabou acompanhando, tanto do Mano, quanto do Gerson, do Ramírez. Fala, Ricardinho. Um abraço primeiro para o Guga, para o Roger. Bom, é lamentável, né? A gente só tem que lamentar. Mais uma vez a gente está com essa discussão num jogo tão... a gente não acompanhou, nem eu, nem o Júnior, nem você, Karine. A gente estava aqui no troca, mas acredito que tenha sido um grande jogo, né? Mas a gente tem sim que falar sobre esse assunto, porque realmente não cabe mais, não tem mais espaço. É lógico que tem que se apurar todas as situações. O Gerson deu a entrevista dele, foi uma entrevista forte. A gente também leva em consideração, o Guga colocou bem, eu já tinha falado, a reação do jogador. Me parece ser um cara absolutamente tranquilo na dele para ter uma reação daquela, e geralmente quando sofre esse tipo de situação o jogador se transforma. Não é o primeiro exemplo que a gente vê, mas é importante escutar também os outros envolvidos. A gente teve aí o áudio, um pedaço, né, do áudio que esclarece algumas situações, né, até do que o Gerson falou em relação à participação do Mano também, enfim, questão de jogo, né? Mas essa questão da colocação do Ramírez em relação ao Gerson tem que ser realmente apurada, e a gente tem que discutir, tem que colocar, tem que cobrir, tem que ver as pessoas investigarem, porque não é possível no mundo de hoje nosso, mais uma vez, esse tipo de situação no futebol. Em qualquer lugar, né? Mas a gente está falando do jogo de hoje. E o apelido do Ramírez é Índio, hein? Sim. Júnior, lembrando também, acho importante a gente colocar aqui, mais uma vez, a palavra acusação, né? Nós somos jornalistas, estamos informando vocês, nós não estamos aqui para julgar e para resolver como se fôssemos policiais, né? Nós somos jornalistas, mas a gente sabe que o racismo não é questionável, né? E ele é indefensável. A gente não pode passar batido por isso, por mais que tenha tido uma baita partida, 4-3, com 7 gols. Eu queria muito estar aqui falando agora do que aconteceu no jogo, mas se teve essa cena, se está tendo essa acusação, se o Gerson está falando isso, e a gente viu ali os áudios, o Mano também acabou se metendo na confusão, a gente precisa falar disso. Jornalismo é a gente trazer o que é notícia.